No vídeo de hoje vamos falar do Casar Agro, um fundo que poderia ser classificado como um fundo de logística, mas que possui uma característica muito interessante para a diversificação da carteira. Trata de logística de insumos e produtos do agronegócio. São diversos silos espalhados pelas principais regiões produtoras do país. Mas nem tudo é positivo. Uma característica especial pode fazer com que o fundo apresente um grau de risco maior. Confira em nosso vídeo. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. Começando a principal característica dele, ele possui apenas dois locatários, a Bela Agrícola e a BRF. Mas para esses dois locatários são disponibilizados vários imóveis que vamos detalhar agora. Em Açaí, no Paraná, o fundo possui um centro de recebimento de grãos com capacidade de 41 mil toneladas, um contrato atípico com vencimento em 2030 e contrato esse corrigido pelo IPCA. Também no Paraná, em Cambé, o fundo possui um imóvel similar com capacidade de 71 mil toneladas de grãos. As condições são semelhantes. Em Bela Vista, no Paraíso, também no Paraná, o fundo possui um imóvel com capacidade de quase 62 mil toneladas. Outra cidade paranaense, Sabáudia, possui silos de 40 mil toneladas de capacidade. Todos eles estão locados para a Bela Agrícola e têm contratos corrigidos pelo IPCA. Agora vamos entrar em mais detalhes nos contratos da BRF. O primeiro, em Campo Herê, Santa Catarina, é um centro de recebimento de grãos com 18 mil toneladas de capacidade. Contrato atípico vencendo em 2040, corrigido pelo IPCA. Em Medianeira, no Paraná, o fundo possui um imóvel de mesmas características e mesmo contrato, só que com capacidade de 24 mil toneladas. Outro imóvel no Paraná, em Francisco Beltrão, um centro de recebimento de grãos com capacidade de 23 mil toneladas. Em Pato Branco, também no Paraná, mais um imóvel com capacidade de 24 mil toneladas. Esses quatro últimos imóveis possuem contrato até 2040. Agora temos um conjunto de imóveis com um contrato mais curto, até 2025, também locados para a BRF. Um de 60 mil toneladas em Jataí, Goiás, outro de 110 mil toneladas em Nova Ponte, Minas Gerais, e um de 130 mil toneladas em Uberlândia, também no estado de Minas Gerais. E, finalmente, um centro de distribuição em Paranaguá, próximo ao principal porto do Paraná, com mais de 8 mil metros quadrados de área. Esse contrato ele vai até 2030 e está alocado também para a BRF. Neste mapa, temos uma visão da distribuição do portfólio do fundo. São mais de 600 mil toneladas de capacidade de armazenamento. Os imóveis mais relevantes para o fundo são em Uberlândia, Nova Ponte e Cambé. Os contratos são 100% atípicos, o que dá um bom nível de segurança para o investidor. E os primeiros contratos vencem em 2025 e terão um impacto de 36% na receita do fundo. Esse é um ponto também importante, já que o vencimento está próximo e o impacto é relevante na receita. Outro ponto principal também que a gente não pode deixar de comentar e é um ponto de preocupação para o fundo, é o fato de ele ter somente 2 inquilinos. Isso aumenta ligeiramente o risco desse fundo. O fundo possui um resultado na casa de 2 milhões de reais mensais, o que representa algo como 40 centavos por cota para o investidor. Nessa outra tabela, podemos ver os rendimentos apresentaram um comportamento bastante estável, principalmente aí ao longo dos meses da pandemia um pouco mais intensa. O agronegócio foi muito pouco atingido pelas medidas de distanciamento social
e, portanto, a receita do fundo se comportou de uma maneira muito estável. O dividend yield, com a queda do valor da cota do fundo, subiu ao longo do tempo e atualmente está na casa dos 11%. Pela projeção do próprio fundo, devemos ter o mesmo patamar de receitas imobiliárias do último mês até o final do ano. Com as despesas, é esperado que se mantenha e resultando aí em 40 centavos por cota até o final do ano para o cotista do fundo. Neste gráfico, na parte inferior, a gente percebe a rentabilidade da cota, que foi prejudicada principalmente pelo valor da cota nos últimos meses. E como resultado, a gente teve um comprometimento do rendimento do fundo. Em cima, na parte de liquidez, a gente percebe que o fundo tem algo em torno de R$ 400 mil diários de negociação diária. É uma liquidez que não é das maiores, mas pode ser aceitável. Como o Casar Agro tem uma característica própria, vamos comparar com o BTRA, um fundo de terras agrícolas do BTG Pactual, que possui um portfólio de fazendas, e também comparar com outros fundos de logística e imóveis industriais de características mais próximas ao Casar Agro. Afinal, o Casar Agro pode ser entendido como um fundo de logística, só que com imóveis voltados para a logística do agronegócio. Começando pelo dividend yield, o Casar Agro só perde para o BTRA, que é o melhor resultado do grupo. Aliás, se quiserem que a gente faça um vídeo específico sobre esse fundo de terras agrícolas, deixem nos comentários que a gente prepara um vídeo exclusivo aí sobre esse tipo de fundo. O Casar Agro fica em segundo também em termos de desconto em relação ao valor patrimonial, nesse caso perdendo para o XP Industrial. O Casar Agro tem menos de 3 anos, portanto não apresenta crescimento de dividend yield em 3 anos, e sua liquidez é mais baixa do que outros fundos desse grupo. Seu número de cotistas é o segundo menor da lista, mostrando que é um fundo que ainda não foi descoberto por boa parte dos investidores da Bolsa. Seu percentual em caixa está entre os menores e seu patrimônio também não é tão grande, empatando com o BTRA. As cotas do Casar Agro desvalorizaram significativamente, tanto há 1 como há 2 anos atrás, no horizonte de 2 anos. Mesmo com os dividendos, o resultado ficou bem pior do que a inflação. Vale um comentário sobre os valores dessa tabela. Em fevereiro de 2021, o fundo fez uma devolução no valor de R$ 38 por cota, por não ter alocado totalmente o capital. Por esse motivo, quem investiu há 2 anos recebeu 11% de dividendos e algo em torno aí de 35% devido a essa devolução de valores aí que foram feitos por cota. Esse é o gráfico da variação da cota do Casar Agro. Em fevereiro de 2021 tivemos aquela queda que comentamos agora há pouco. Mas com a alta da taxa de juros, a gente percebe que no passado recente, aí, pelo menos aí, quase 1 ano, a cota tem se desvalorizado em relação ao valor que já registrou. E o fundo também está com desconto de 16% em relação ao seu valor patrimonial nesse momento. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no QAGR11. Do lado positivo, ele é um fundo que apoia o agronegócio, ou seja, depende exclusivamente aí de um setor que é o principal setor do país hoje em dia, em termos principalmente de exportações. E é um fundo que tem contratos atípicos, o que dá um maior nível de segurança para o investidor nesse quesito. Ele tem um bom nível de diversificação por imóvel, ou seja, são vários imóveis e distribuídos em diversas cidades pelo interior do país. Ele tem um bom dividend yield e tem desconto em relação ao valor patrimonial. Em compensação, do lado negativo, a gente chama atenção para o principal ponto, que é um fundo que tem de fato somente 2 inquilinos. Então, isso já traz um pouco mais de risco aí para o investidor desse fundo. Ele tem um menor nível de liquidez do que diversos fundos da Bolsa
e o fundo não conseguiu alocar totalmente o dinheiro captado na sua oferta de cotas. Ou seja, o fundo em um determinado momento tinha dinheiro para investir, mas não conseguiu localizar bons negócios que permitissem aí uma alocação adequada do capital, fazendo aquela devolução de dinheiro para o investidor. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.